Por favor, desliguem as câmeras, os áudios e vamos iniciar nossa aula, certo? Sobre a nossa aula, ela sempre vai iniciar 8h45 porque é o tempo que eu dou para as outras pessoas que estão migrando de uma sala de aula para a minha sala de aula. Então, eu vou dar sempre essa tolerância para o pessoal chegar. Então, nossa aula sempre iniciará 8h45, certo? Então, já fiquem cientes dessa situação aí, desse horário. Vamos a alguns avisos antes de darmos continuidade à aula. Sábado a gente teve uma aula assíncrona, né? Então, uma aula em que realmente não tem um contato, como a gente está tendo agora, e foi passada uma atividade que tem referência ao assunto de vocês, que é Educação Física e Saúde, e o assunto foi sedentarismo. Então, já recebi de algumas turmas, mas muito me preocupou porque ninguém do 1B me entregou, né? Aí eu entrei em contato com a líder ou com o representante que está comigo no grupo lá e pedi para reforçar. Então ninguém do 1B de bola, 1B de bola, ninguém entregou até então, certo? Então lembrem que esse prazo dessa atividade, dessa aula de sábado é uma atividade extra. Ele tem prazo para vocês entregarem até sexta-feira agora, certo? Seguindo nosso cronograma, hoje a gente tem continuação da aula e possivelmente término dela. Na próxima aula, dia 31 de maio, a gente tem revisão, onde a gente vai corrigir as atividades como forma de revisão. E dia 7 de junho a gente vai ter nossa avaliação, certo? Então, professor, o que é que vai ser avaliado tanto nesse primeiro bimestre? A gente vai avaliar a atividade, né, avaliativa, que é a avaliação. Ela vai ter um peso 6. A gente vai ter a questão de frequência também, certo? Questão das atividades entregues, que vão ser duas. A gente já fez uma e fez uma extra. Então, ainda falta encaminhar uma que é referente a esse conteúdo que a gente vai terminar hoje. Então, tanto a avaliação, quanto frequência, quanto as atividades e essa atividade extra vão todas ser somadas com o intuito de fechar uma nota 10, né? Lembrando que essa atividade extra, ela é extra 10, ou seja, se você ficou só com 9, mas fez atividade extra, o ponto da atividade extra complementa seu 10. Então, é como se você já tivesse 10 e tem uma atividade extra valendo um ponto, certo? Então, essa atividade extra é a atividade de sábado que a gente passou aí sobre o sedentarismo. Então, quem não fez, já para fazer ainda até sexta-feira, certo? Então, a gente tem término do assunto hoje, próxima aula 31, segunda-feira, revisão, que é a correção das atividades, e dia 7 de junho, nossa avaliação, certo? Então, aqueles que não têm frequência, pessoal, tem gente que não tem frequência. Tem pessoas que estão sem nenhuma frequência, em nenhuma aula, em nenhuma. Então, dá para correr atrás, lá no YouTube, lá tem um canal. Vocês só assistirem o vídeo e comentarem na descrição do vídeo o seu nome completo e a turma, que já vai marcar a frequência, certo? É obrigado a comentar, mesmo já tendo visto a aula. Sim, se você já assistiu a aula aqui e já fez a sua frequência no link que eu coloco no chat, não precisa, certo? Então, quem já assistiu a aula aqui no Google Meet comigo, não precisa ir para lá assistir. É só para aquelas pessoas que não assistiram. Até porque, se você não assistiu a aula comigo aqui, como é que você vai estar por dentro do assunto? Como é que você vai estudar, né? Então é importante que você vá lá para o YouTube assistir a aula que está lá, é a mesma aula, até porque é gravada. E daí você vai ter acesso ao conteúdo e vai confirmar a sua frequência, certo? Maria Clara, pode sim. Se você guardar a atividade, você pode só realmente fazer as respostas de um caderno e mandar as respostas. Maria Clara, mandei as atividades para o grupo que eu tenho com o representante ou líder da sala e eles ficarem encaminhados de mandar para a turma de vocês, certo? Eu vou reforçar de novo hoje no grupo que eu tenho com os líderes. Deixa eu só ver aqui quem é o representante do 1D que está comigo no grupo.
Ó, do 1A eu tenho Anne Graziele, do 1B Ellen Sabrina, do 1C Ingrid Amanda e Rebeca, que é a líder, 1D Yasmin, 1E eu tenho Arthur e tenho L da Laís. Então, esses são as pessoas que estão no grupo comigo, para a qual eu mando o assunto, a informação, e eles são encaminhados através deles, certo? Até então, Jennifer, só são duas. Tem História da Educação Física e tem a de sábado agora, que foi atividade extra, certo? E mais uma vez, se atentem quando forem encaminhar os e-mails. Vocês às vezes enviam atividades de outras matérias para outros professores, ou então para outras turmas. Sempre na minha atividade, na primeira página, vai ter lá todas as turmas e os e-mails referentes a cada turma. Eu estou recebendo a atividade do 1C na turma do 1D, por exemplo. Então, se atentem qual turma você pertence, para você encaminhar o e-mail para aquela turma que você é de lá, certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade, certo? Estão conseguindo visualizar os slides? Sim. Então pronto, a gente vai dar continuidade. A gente viu na outra aula a questão sobre benefícios de atividade física na nossa vida. A gente viu, se eu não me engano, foram 14 e a gente discorreu sobre eles. E hoje a gente vai dar continuidade também às situações em que nós temos presentes no nosso dia a dia e que a gente vai enumerar aqui algumas qualidades físicas, né, como também as suas definições, e a gente vai começar a entender e associar elas em termos de entendimento na atividade física, né, onde ela vai se aplicar. Então a gente tem aí qualidades físicas, né? Qualidades físicas são atributos treináveis que nós temos intrinsecamente. O que é isso, professor? A gente tem dentro da gente já essas qualidades, porém uns vão ser mais desenvolvidos do que os outros, porque eu passo a realizar mais atividades que desenvolvam aquilo do que aquela outra situação. Por exemplo, se eu faço musculação todos os dias, eu tenho a tendência de aumentar a minha força, porque eu estou tentando hipertrofiar o meu músculo, diferente do que um maratonista, por exemplo, ele vai ter, né? Ele vai ter uma desenvoltura maior de velocidade, de resistência, porque ele está treinando basicamente essas qualidades físicas, e aí a força não seria tão treinada nessa situação, certo? Então, qualidades físicas vão ser atributos que nós temos que podem ser treinados para fim de melhorar, né? Melhorar a sua performance. Então, isso aí eu tenho como definição de qualidades físicas. Aí a gente tem um primeiro exemplo de qualidade física: força. A força é a habilidade de um músculo ou um grupo muscular para vencer a resistência, né? Produzindo uma tensão na ação de empurrar, tracionar ou elevar. Ou seja, quando eu faço qualquer movimento que eu empurre, tracione ou eleve, em que eu estou vencendo a resistência, eu tenho aí uma qualidade física chamada força. Aí a gente tem alguns exemplos aí: levantamento de peso, esse cara levantando esse pneu, essa questão aí de bater a corda, cabo de guerra. Então aí, quando eu estou tentando fazer um movimento que eu estou indo contra uma resistência e vencendo ela, eu estou produzindo aí uma tensão, né? Então essa tensão ela pode ser em qualquer situação, seja no empurrar, no tracionar ou elevar. Nessa situação aí, eu chego a uma definição de qualidade física chamada força, certo? Velocidade é outra qualidade física, que eu citei o exemplo ainda há pouco das pessoas que fazem corrida. Então a velocidade, ela é uma qualidade particular do músculo e das coordenações neuromusculares, que vai permitir a execução de uma sucessão rápida de gastos que, em seu encadeamento, constitui uma só e mesma ação, que é o ato de correr, né? De uma intensidade máxima e de uma duração breve ou muito breve, ou seja, realizar movimentos no menor tempo possível. Então o que acontece? Quando eu faço o movimento de correr no menor tempo possível, então eu estou fazendo um gesto em que eu estou envolvendo uma quantidade X de músculos ou coordenações neuromusculares, em que vai me permitir ser mais ágil, digamos assim, mais rápido na execução da corrida. Então por isso que aí a gente tem
situações aí de provas de atletismo, como o cara mais rápido do mundo, que é o Usain Bolt, né? Ele faz 100 metros em 11 segundos, 10, então muito rápido. Então, aí o que é que ele faz? Ele faz treinamento específico para que a velocidade dele seja melhorada, ou seja, a sua performance seja sempre desenvolvida. Vou sim, Isabel, vou disponibilizar os slides. Então, sempre que você faz todo esse processo de treinamento para a questão de aumentar a sua velocidade, melhorar a sua performance, você está trabalhando um grupo muscular ou coordenando músculos do seu corpo para que a sua performance se torne melhor do que anteriormente, certo? Então aí a gente tem uma definição de velocidade. Coordenação. É comum a gente saber e escutar, por exemplo, uma pessoa dizer assim, Lucas não tem coordenação motora. Às vezes porque uma pessoa é meio desengonçado, ou então porque não sabe realizar uma atividade como é para ser realizada, se atrapalha. Então, ou então uma pessoa muito alta, geralmente as pessoas muito altas elas têm pouca coordenação motora, justamente por causa da altura, certo? Então, coordenação motora é um controle mental sobre a expressão motriz, né? Sobre o nosso movimento. É uma qualidade física que a educação física se vale para associar a consciência à ação, levando o homem a uma integração progressiva de aquisições. Então ela pode ser classificada em grossa ou geral, específica e fina. Por exemplo, o ato de correr, pular, nadar, saltar, é uma coordenação motora geral ou grossa, porque envolve um grande grupo muscular, certo? Então, se eu faço a função de pular, correr, nadar, saltar, então, pelo fato de envolver grandes músculos nessa atividade, eu classifico ela como uma coordenação motora geral grossa. E se for, professor, uma coordenação motora geral específica? Específica é quando eu uso uma ação minha especificando em alguma situação. Por exemplo, só pular é uma coordenação motora geral grossa. Mas se eu digo pular dentro do arco ou bambolê, que é o treinamento das ginastas, ela vai dar um salto para passar por dentro do bambolê. Então, eu estou especificando a minha ação ali. Eu vou pular dentro do arco. Então, aí eu já teria uma coordenação motora específica. Outro exemplo, chutar a bola de futebol. Só chutar, eu posso chutar o ar, posso chutar alguém. Então, só chutar é uma motora geral grossa. Mas se eu chuto a bola, eu estou especificando a ação. Então, é uma coordenação motora específica, certo? E a fina, professor? A fina, por exemplo, pintar, né? Costurar, passar a linha por dentro da agulha. Então, tudo que envolve os grupos pequenos de músculo, como os dos dedos e das mãos, a gente vai estar classificando aí como coordenação motora geral fina. Então, a coordenação ela pode ser classificada em grossa, específica ou fina. E aí a gente viu aí alguns exemplos de cada uma. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a coordenação está ligada do que a gente tem de controle da mente sobre a ação do movimento, certo? Laura, isso não tem a ver com alguma coisa de um sistema do corpo. Flexibilidade também pode ser influenciável nessa situação. Mas quanto mais alto uma pessoa tem de altura, né, ela vai ter mais dificuldades para realizar algum movimento. Justamente por causa dessa situação aí de altura sobre o comando dos seus movimentos. O sistema locomotor, Maria Laura, ela é o sistema da nossa locomoção mesmo, então movimento. Então, vai depender da sua qualidade física. Se você tem uma boa coordenação, então você vai ter, consequentemente, maior controle sobre o seu sistema locomotor, certo? Seguindo, chegamos agora em equilíbrio. Pronto, Maria Laura, desenho. O seu desenho é uma qualidade, uma coordenação motora geral fina.
porque você usa do pincel ou usa da caneta, do lápis para fazer o movimento. Então, você está usando aí principalmente a coordenação motora geral fina, certo? Equilíbrio. Equilíbrio é a qualidade física conseguida por uma combinação de ações musculares com o propósito de sustentar o corpo sobre uma base. É a ordem e proporção, espaço e tempo. Essa questão de equilíbrio aqui é o que alguém falou aí, João Vitor, o cerebelo. Ele falou no chat aí. Eu não sei se eu citei nesse exemplo nessa turma ou se foi em outra. Que eu conheço uma pessoa em que ela sofreu um acidente de moto e nessa situação do acidente de moto ela teve um traumatismo craniano e pelo fato da cabeça dela ter ficado exposta, aberta, né, ela perdeu a massa encefálica, né, essa parte do cerebelo. E essa parte do cerebelo aí é a que é responsável pelo nosso equilíbrio do corpo. Então, pelo fato de ter perdido uma pequena parte dessa massa encefálica, o cerebelo, a pessoa ficou muito ruim, ficou praticamente um mês na UTI, os médicos já tinham desenganado, porém, Deus não quis levá-lo naquele momento, então ele resistiu e hoje é vivo para contar a história. Mas o que aconteceu? Pelo fato de ele ter perdido a massa encefálica, ele perdeu o equilíbrio do corpo, ou seja, ele sobreviveu ao acidente por todo o procedimento aí que passou desse acidente, mas ele hoje anda como se fosse uma pessoa, uma criança que está aprendendo a andar, se segurando nas paredes. Se você chama ele, ele não tem aquele reflexo ágil de olhar para trás para responder ou ver para onde é que estão chamando. Ou seja, ele não tem mais equilíbrio justamente porque ele perdeu parte desse cerebelo, né? Dessa massa encefálica. Então, essa massa ela é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo. Então, qualquer situação em que afete essa parte do cérebro, a gente vai perder o nosso equilíbrio, certo? Não, aí Maria Laura, essa questão aí é mais formação do corpo mesmo, certo? É uma má formação aí. Não é uma questão de perca do cerebelo, entendeu? Outra qualidade física Então, na situação da microcefalia, quando estava, digamos assim, no auge, era mais relacionados a aquela questão do mosquito, que estava um maior índice assim aqui no Brasil, e as grávidas que tiveram acesso, né, a essa picada do mosquito acabavam desenvolvendo essa microcefalia nos bebês. Então o ritmo é outra qualidade física, né? É uma ordenação do movimento, encadeamento de tempo, encadeamento dinâmico energético, uma mudança de tensão e repouso. Ou seja, ritmo é você realizar uma atividade em que você vai estar de acordo, se for uma atividade com o som, de acordo com o som, se for uma atividade esportiva, você vai ter que fazer aquilo dentro daquele espaço de tempo, seja ligando o movimento do seu corpo à realização da atividade, certo? Então, aqui eu tenho alguns exemplos. As meninas da ginástica rítmica, uma pessoa que faz bambolê, essas pessoas que patinam no gelo, essa escada de agilidade no futebol, por exemplo, no treinamento funcional. Então, tudo isso aí a gente tem como uma das qualidades físicas, ritmo. Se você não tem ritmo, você vai ter dificuldade para realizar alguma dessas atividades aí exemplares que eu coloquei nos slides, certo? Outra, flexibilidade. Flexibilidade também é outra qualidade física, certo? A flexibilidade é uma atividade em que pode ser evidenciada pela amplitude de movimentos de diferentes partes do corpo em determinados sentidos. Como assim, professor? Se eu tenho uma boa amplitude de movimento, eu vou realizar um movimento, digamos assim, que mais perfeito. Por exemplo, pessoal, vamos manter prestar atenção na aula, viu? O chat eu já informei já em outras aulas que o chat é somente para assuntos relacionados à aula.
Então, quando você tem uma boa amplitude de movimento, ou seja, você consegue realizar um movimento de forma total, né? A gente diz que você tem uma boa flexibilidade porque você tem uma boa amplitude desse movimento. Quando você é limitado a fazer algo, você não consegue, por exemplo, abrir escala. Se você está em pé e tentar tocar a ponta do joelho, do pé, dos dedos do pé e você não consegue, você também não tem uma boa amplitude de movimento, aí a gente diz que sua flexibilidade é baixa, é pouca, certo? Então isso é treinável. Tudo que a gente está comentando aqui de qualidades físicas são atributos treináveis. Se eu treinar, se eu insistir, se eu treinar, eu vou melhorar. Mas se eu não faço uso, se eu não tenho por que fazer aqueles movimentos, eu não vou ter como desenvolver aquilo, certo? Então, por exemplo, esses exemplos aí das imagens, abrir escala, o menino está sentado ao chão, tocando a ponta do pé, tem pessoas que vão conseguir, outras não, então aí é tudo questão de amplitude de movimento. Quanto mais você, por exemplo, fizer alongamentos diários para um determinado grupo muscular, você vai conseguir ir aumentando a sua amplitude de movimentos. Por exemplo, se eu não consigo fazer a abertura de escala, né, como essa menina da imagem aí, mas eu vou começar a fazer algumas atividades, alguns exercícios de alongamentos em que vão me permitir que a minha amplitude de movimento vá aumentando aos poucos. Geralmente quem quer ter mais amplitude de movimento, quem quer ganhar mais flexibilidade, além de outros benefícios, procura Pilates. Pilates é uma atividade física em que, além de melhorar a postura, trazer vários benefícios, ele também vai melhorar a sua flexibilidade, certo? A agilidade é uma capacidade que se tem de mover o corpo no espaço o mais rápido possível. Muitos estudiosos consideram a agilidade como sinônimo de velocidade de troca de direção. Por exemplo, não podemos confundir, né, velocidade com agilidade. Vamos imaginar que tem duas pessoas numa pista de corrida e eles vão apostar uma corrida, certo? Então, ao sinal do professor, do técnico, eles vão dar o sinal para que comecem a corrida. No meio do caminho, o professor vai dizer, voltou! Então, isso aí é uma questão de agilidade. Aquele que consegue retornar mais rapidamente e voltar para a posição inicial é uma situação de agilidade. Começa uma prova de velocidade, né, de corrida, só que no meio do caminho o professor dá outro comando, então aí é uma forma de agilidade, porque ele vai mudar de direção, né, continuando sendo o mais rápido possível, certo? Então, quando eu consigo fazer um exercício em que eu posso mudar de direção de uma forma mais rápida, sem perder o ritmo, por exemplo, digamos assim, a gente aí tem uma classificação como agilidade, é uma pessoa mais ágil de fazer algo. Não apenas correr, mas no sentido de que mudar de direção, uma forma de agilidade, certo? Exato, Laura. Exato. Por exemplo, é comum quem já fez autoescola, não sei, quando vai para as aulas práticas de carro, você vai estar no comando do volante e do seu lado direito no passageiro vai estar o professor. No lado dele tem um pedalzinho de freio, porque ele também vai comandar o freio do carro. Porque como você está aprendendo, então, por alguma coisa, alguma situação ruim, ele pode frear o carro para ter esse controle. Então vamos imaginar que vocês estão na autoescola, né? Estão lá dirigindo e o professor está percebendo que você está indo rápido demais e perdeu o controle. Então, ele pode ser mais ágil que você, enquanto você vai tentar apertar o pedal do freio, ele já apertou. Então nessa situação aí, ele foi mais ágil que você, certo? Então quando você consegue realizar um movimento que envolva mudança de direção, por exemplo, de forma mais rápida do que outra pessoa, você foi mais ágil que ela, certo? Mudança de direção. Outra qualidade física, resistência. Resistência é uma qualidade em que nos permite manter por um longo tempo esforços de intensidade média ou fraca, certo? Isso, Maria Laura, também. Reflexo é uma forma de agilidade. Outro exemplo de
reflexo ou agilidade, por exemplo. Quem já foi para um oftalmologista, né? Quem já foi para um otorrinolaringologista, já fez aqueles exames de... Me perdi agora, peraí. Quem já foi para um médico que faz exames de audição, né? Ele vai levar para vocês para uma cabinezinha onde você vai colocar um fone de ouvido e eles vão soltando um som. E de acordo com que você vai escutando o som, você vai apertando o botãozinho para dizer que está escutando o som. Eles vão fazer o processo no ouvido direito e depois no ouvido esquerdo. Isso também é uma questão de agilidade, né? Como também de testar a sua capacidade de audição. Mas de acordo com o que você vai escutando, você vai apertando. Então isso é uma questão de agilidade em termos de resposta, né? Então a resistência é quando eu vou fazer alguma atividade física em que ela vai me manter por um longo tempo dentro de um esforço que tenha uma intensidade média, fraca, certo? Então nessa situação aí, quando eu ganho essa resistência, é quando eu consigo permanecer por um longo tempo me esforçando nela. Por exemplo, quem já praticou ou pratica musculação é comum fazer esse movimento da prancha aí. Isso, Maria Laura. A resistência também tem um ponto bem importante que é a nossa mente. Então, se você coloca na mente que você vai conseguir, por mais que seu corpo esteja dizendo o contrário, você consegue. A mente ela tem influência direta para a resistência, certo? Então, essa questão aí da prancha. Às vezes aí o professor fala, fica aí 1 minuto na prancha. Pode ser o minuto mais demorado da sua vida, você vai achar, né? Mas para outras pessoas já não é, quem está fora dessa situação de executar a prancha. Então, a corrida, né? Maratona, meia maratona do sol aqui em Natal, por exemplo, também é um exemplo de atividade física que envolve resistência. Danilo, o que foi que você perguntou? João Vitor, quem pratica jiu-jitsu também ganha resistência. Ganha sim. Não, Isabel, não vou dividir a aula, certo? A aula é gravada, ela é feita em forma integral. Ok? Então, quando eu faço uma atividade física que eu venço os obstáculos, seja uma atividade intensa ou média ou fraca, então eu estou tendo uma ação da minha mente junto com minha força física, e aí eu estou vencendo uma resistência, né? Então estou me mantendo numa atividade física por um longo tempo, certo? Seja uma corrida, ou seja uma atividade como prancha, por exemplo, um agachamento parado. Eu peço para vocês que estão em pé, agachem. Então vocês vão ficar agachados, parados. Então é igual praticamente essa função da prancha. Vocês vão ficar estáticos, parados em forma de agachamento. E vão começar a perceber que os músculos da perna vão começar a tremer, a arder. Então isso também é uma questão de resistência, certo? Descontração. Aí a gente tem uma qualidade física que é mais relaxamento muscular, certo? Pessoal, vamos manter o foco na aula e perder o foco do chat, certo? Conversas paralelas somente após a aula. Vamos para o WhatsApp. Então a descontração é outra qualidade física, né? Em que ela vai, digamos assim, relaxar a musculatura, certo? Então geralmente ela é feita após uma atividade física com essa função de relaxamento muscular, para que ele não fique tão estressado ao ponto de que a recuperação dele seja mais demorada, digamos assim, certo? Então até aqui a gente viu algumas qualidades físicas, certo? Alguma dúvida sobre elas? Não, pessoal, agora não. Certo, então vamos continuar. Então já sabendo
sobre benefícios de atividade física, já sabendo sobre algumas qualidades físicas, a gente já pode aí definir o que seria educação física, né? Então, a educação física, isso, Maria Laura, descontração é o relaxamento do músculo, exatamente. Geralmente é feito após uma atividade física, seja de qualquer intensidade, fraca, moderada ou intensa, porque a função dela vai ser relaxar a musculatura para que ela tenha uma recuperação mais rápida, certo? Não, descontração não é tipo dormir. Descontração pode ser tipo um alongamento, que é o que a gente vê, por exemplo, no futebol. Os atletas vão para o campo de futebol alongar antes da partida, né? Tipo fazer um aquecimento. E no final da partida eles voltam para o campo ou no vestiário mesmo e fazem uma série de exercícios de alongamento para relaxar a musculatura, certo? Então a educação física, ela é um conjunto de atividades físicas, métodos irracionais, né? Que se integram ao processo da educação global, né? Visando o desenvolvimento do aparelho locomotor, ou seja, da locomoção do indivíduo, como também ele vai desenvolver grandes funções vitais e um relacionamento social. Ou seja, o que eu posso concluir sobre a educação física? Eu vou ter um conjunto de atividade física que vai me dar vários benefícios, certo? Sejam eles racionais, de pensar, envolver a mente, sejam eles desenvolvimento do aparelho locomotor, né, vão me permitir desenvolver a minha locomoção, questão de movimento, como também vão ter desenvolvimento de grandes funções vitais da gente, além de uma relação de melhoria social, ou seja, você vai ter mais sociabilidade, vai ser mais sociável do que uma pessoa que não pratica atividade física, certo? Então, quais são os objetivos da educação física que a gente pode destacar? Primeiro, estimular o desenvolvimento das capacidades físicas naturais através de movimento. Quais capacidades físicas, professor? Essas que a gente acabou de ver. Qualidades físicas ou capacidades físicas são a mesma definição, só vai mudar a nomenclatura. Capacidade física é a mesma coisa que qualidades físicas, certo? Então, a educação física ela vai estimular o desenvolvimento delas. Segundo, desenvolver aptidões como meio de ajustamento de comportamento psicomotor. O que é isso, professor? Eu vou desenvolver situações em que eu vou estar ajustando a minha mente interligada ao meu movimento psicomotor, certo? Terceiro, propiciar o desenvolvimento das qualidades físicas, objetivando a adaptação orgânica ao esforço. Ou seja, eu vou propiciar desenvolver qualquer qualidade física dessa que a gente estudou, adaptando ela ao nosso organismo, de acordo com o esforço físico, certo? Outro, melhorar a aptidão física por meio da prática de habilidades motoras fundamentais em atividades de iniciação ao desporto individual ou coletivo. Ou seja, eu vou melhorar o meu desempenho, seja numa atividade individual, por exemplo, uma natação, um atletismo, ou uma atividade coletiva, por exemplo, jogar futebol, voleibol, basquete, certo? Outro, contribuir para a aquisição e formação de hábitos higiênicos, ou seja, na educação física a gente também vai ver matérias, assuntos que são relacionados a isso, a gente obter e ver quais são os melhores hábitos higiênicos a serem seguidos, certo? E também favorecer a socialização, ou seja, nós vamos ter uma abertura maior para a questão de socializar com outras pessoas, através de algumas atividades, sejam elas físicas mesmo, né, ou recreativas, seja uma atividade que envolva questão física, porte físico, ou apenas recreativas, né, uma brincadeira e tal. Então aí eu tenho alguns objetivos da educação física, certo? Então, do ponto de vista orgânico, do ponto de vista do nosso organismo, a educação física ela vai procurar o desenvolvimento da adaptação ao esforço físico pela pessoa que executa uma atividade física normal, por meio de adequada estimulação cardiorrespiratória. O que você falou aí, professor, que eu não entendi nada? Então, assim, a educação física baseada no organismo de cada um, né?
ela vai desenvolver uma adaptação ao seu esforço físico por aquela atividade física, certo? E daí ela vai estimulando o seu sistema cardiorrespiratório. Então aí eu já tenho uma situação em que o seu corpo vai se adaptar à atividade física, obviamente que respeitando os limites dele, certo? A capacidade motora está condicionada ao desenvolvimento de qualidades físicas, que foi o que a gente acabou de ver. Resistência, coordenação, força, flexibilidade, agilidade, velocidade e ritmo. Então, isso aí são condicionados à capacidade motora, certo? E é o que nos orientamos para realizar os movimentos. Então, tudo isso aí que a gente viu de qualidade física ou capacidade física vão nos permitir realizar movimentos, certo? Então, através dos músculos, é que a gente vai executar estes movimentos, certo? O cérebro, aí a gente tem esse pequeno organograma. Aí vamos analisar aí, ó. O cérebro, ele vai receber informações através dos sentidos, certo? E vai enviar ordem para os músculos realizarem os movimentos necessários, certo? Então, o cérebro recebe as informações dos sentidos, aí ele vai fazer o quê? Ele vai enviar ordem para os músculos e aí os músculos realizam os movimentos, certo? E assim o cérebro ele vai realizar a coordenação dos movimentos. Ou seja, tudo vai partir do cérebro, né? Ele vai receber a informação dos sentidos, vai mandar uma mensagem para os músculos e os músculos realizam o movimento. E daí é que acontece a chamada coordenação dos movimentos, certo? Aí a gente tem também alguns aspectos da educação física. Os aspectos eles são dois. Eu tenho um aspecto formativo e um aspecto recreativo. O formativo ele vai contribuir para a formação corporal, o desenvolvimento de órgãos, músculos e sentidos. E isso é o meu aspecto na educação física chamado formativo. E o recreativo é aquele apenas que vai divertir e educar aquele indivíduo, certo? Então, os músculos, eles podem estender-se e contrair-se. Aí eu tenho um exemplo aí na imagem, o cara com o braço estendido, né, reto, e depois ele contrai. Ele traz o antebraço para junto do ombro, digamos assim, na imagem, né, o movimento. Então tem um movimento aí de contrair e relaxar, certo? Então os músculos eles podem se estender e contrair-se. Esse processo chama-se elasticidade, que varia de pessoa para pessoa. Então esse movimento aí que o cara está esticando o braço é relaxamento, quando ele encolhe o braço é contração. Esse movimento de relaxar e contrair eu chamo de elasticidade, certo? Para que os músculos realizem um bom trabalho muscular, necessita-se de energia, certo? Que é obtida dos alimentos e do oxigênio que são levados para a circulação, no caso sanguínea, né? E daí vai para todas as partes do corpo. Exato, Maria Laura. Exatamente. Então, assim, para que os nossos músculos realizem um trabalho, ele tem que ter energia. Só que essa energia ela vem de duas fontes, tanto dos alimentos quanto da questão do oxigênio, que vai para a circulação sanguínea e consegue aí distribuir para toda a parte do corpo, certo? Os benefícios que você recebe com seu coração, com seus pulmões funcionando bem melhor, eles vão propiciar um bom trabalho, dando a você uma boa condição física. Então, essa condição física ela vai ser gerada por essa situação. O seu coração ele vai beneficiar, né, você. Também a questão do funcionamento do pulmão vai lhe proporcionar essa boa condição física. Aí a gente tem final da aula, João Vitor. Final da aula que eu disponibilizo a chamada. Tá acabando já. Concentração do atleta. Então, uma das coisas mais importantes da prática da educação física é o preparo mental para uma atividade física, certo? Então, através dela, fazemos com que os nossos músculos, nossos sentidos e nossa mente, eles trabalhem em conjunto e realizem movimentos perfeitos. Então, para fazer um novo movimento, a gente sempre vai procurar
inicialmente fazê-lo, né, bem lento, prestando atenção na sequência correta. E aí a gente vai chamar isso aí de concentração, certo? A respiração, ela é muito importante para o nosso organismo. Todo mundo sabe disso. Então, levar o oxigênio aos pulmões, eliminar o gás carbônico. Então, isso aí é o processo da respiração. Então, isto é feito através de inspiração e expiração. Inspirar é você colocar o ar para dentro. Expirar, colocar o ar para fora, né? A boa oxigenação do organismo, ela vai facilitar o funcionamento de todos os nossos órgãos, então, como coração e pulmão, certo? Aí, em nosso organismo, esse oxigênio, ele vai, juntamente com os alimentos, liberar a energia necessária que a gente tem para o nosso corpo diariamente. Então, durante atividades físicas intensas, né, que envolvam maior intensidade, há maior consumo de oxigênio e, por isso, existe uma maior produção de gás carbônico, que deve ser eliminado para não nos causar uma intoxicação. Ou seja, por isso que existe esse processo da gente pegar o oxigênio, transformar em gás carbônico e eliminar, porque senão vai causar uma intoxicação, certo? Isso se faz através da expiração, né, que a gente coloca o ar para fora, e como também dos movimentos de respiração, certo? Aí o que é que acontece? Depois que a gente faz isso, o organismo ele vai e volta à calma. Ele se acalma novamente, né? A gente faz esse processo de troca gasosa, respira e depois expira, né? Inspira e expira, e aí a gente elimina esse gás carbônico e evita essa intoxicação. Então, na alimentação, o homem ele vai utilizar energia para se movimentar. E essa energia vem de onde? Como a gente já mencionou. Ela vai vir do oxigênio mais do alimento, que vai ser transformado em energia. E isso daí é o que vai fazer a gente se movimentar. Sem energia, a gente não tem como fazer uma atividade física de forma, digamos assim, responsável. Primeira situação que vai acontecer, se você não tiver energia, você vai passar mal. Aí eu cito aquele exemplo da academia. Você vai para a academia treinar sem comer nada. Obviamente que você vai passar mal. Isso, Maria Laura. O índice do açúcar no seu corpo ele vai baixar, da glicose, e você vai passar mal. Vai sentir tontura, ânsia de vômito. E daí você para na mesma hora de fazer atividade física. Aí a coisa mais comum de se fazer é dar uma bala, por exemplo, para uma pessoa que está nessa situação. Ou elevar os membros, né? No caso, os membros das pernas. Você se deita e levanta a perna para que a oxigenação do sangue ela possa ocorrer de uma forma mais rápida, certo? E para finalizar, a gente tem aí a classificação dos alimentos, certo? Os alimentos eles podem ser classificados em 3 categorias: energéticos, plásticos ou reguladores, né? Os energéticos, eles fornecem a energia necessária para o movimento ser realizado. Por exemplo, lipídios, carboidratos, certo? Os plásticos, né? Eles servem para manutenção do corpo. Eles vão fornecer material para a construção de novas células, por exemplo, água e proteínas. E os reguladores, eles vão ajudar a controlar o funcionamento do nosso organismo, né? Por exemplo, sais minerais e vitaminas, certo? Alguma dúvida até aqui? Pronto, então nós encerramos o assunto. Vou disponibilizar para vocês agora a lista. Volto a informar para vocês sobre a questão do nosso cronograma. Próxima aula a gente vai estar realizando a correção das atividades, como também ao mesmo tempo revisando, certo? E dia 7 de junho nossa avaliação. Então, segue a frequência no chat. Agradeço a todos pela paciência, por estarem aqui. E até nossa próxima aula. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição, certo?
Professor, Oi. é porque eu vou voltar hoje a fazer calistenia e a correr. O senhor pode me dar alguma dica para emagrecimento? Emagrecimento, Sim, para emagrecer de novo? no caso, pelo fato de você ter parado, você acabou engordando, é isso? Exato, por causa do Covid. Aí eu parei de treinar. Sim, entendi. Então, a primeira coisa que você vai fazer é voltar de forma gradual, certo? Você vai voltar, obviamente, que fazendo é, atividades com intensidade simples para moderado. Você não vai chegar fazendo o que você já fazia antigamente. Até porque o seu ritmo ele caiu bastante, porque você não estava mais praticando. Então, as atividades que você desempenhava anteriormente, antes da Covid, você pode voltar a realizá-las, porém, de uma forma de intensidade baixa ou no máximo moderado, certo? Se você for tentar fazer alguma atividade que você fazia antigamente com aquela intensidade, você não vai conseguir, né? Seu corpo já vai pedir para parar e tal, e não é aconselhável. Então você vai começar primeiro a fazer isso. Essa primeira semana, você faça um treino já com uma intensidade baixa, para o seu corpo ir voltando a se adaptar àquela rotina. Na segunda semana, você já pode aí aumentar a sua intensidade, certo? Por exemplo, se você corria, você já pode hoje começar com uma caminhada e colocando se for um ambiente cíclico, né, fechado, você caminha mais Vou do que pra você... Cobinal. Pronto, caminhódromo de lá é? Cobinal, treino lá. Pronto. Você pode fazer caminhadas naquele percurso do caminhódromo e, por exemplo, a cada 5 voltas você corre uma, mas justamente que é para o seu corpo ir se acostumando. Aí você vai aumentando a questão da corrida e diminuindo a caminhada. E aí você vai fazendo o que a gente chama de trote. Caminha, corre, caminha, corre. Aí depois você vai conseguir voltar ao seu desempenho anterior e já vai estar correndo normalmente. Ou seja, eu posso voltar de boa, só que consciente, né? Isso. Na mão e Respeitando o seu corpo, E como eu falei, você está sem ritmo porque você estava parado. Então você não vai ter como desempenhar o que você desempenhava antes da Covid. Então você vai ter primeiro que acostumar o seu corpo com essa nova realidade que você vai começar a desenvolver hoje. Entendi. Lívia, pode sim, certo? Pode fazer. Professor, Oi. já passou quantas atividades? Só foi passado até agora História da Educação Física, que foi nosso primeiro conteúdo. E sábado eu passei a atividade de sedentarismo, que é a atividade extra, certo? E ainda vamos fazer uma outra atividade. Certo, é porque eu não fiz a primeira. Eu posso enviar ainda? Pode. Quem não fez ainda pode encaminhar, certo? Tá certo, obrigada. Nada. João Vitor, não luto, apenas pratico musculação. Eu luto capoeira. Show de bola. Eu vi que tem uma galera aí que faz jiu-jitsu também, tava vendo aí no chat. Faz mais de 7 anos já que eu faço capoeira. Tu tem uma boa flexibilidade, tem? Não, também porque eu parei. Covid-19 também. Mal tinha, viu? Quem pratica luta geralmente tem uma boa flexibilidade. Fazia cama de gato e saltinhos. Show de bola. Mais alguma dúvida, pessoal?